O que é abuso psicológico? A violência psicológica é um dos tipos de abuso mental que acontece pela manipulação emocional realizada pelo agressor, que faz a vítima questionar a sua própria sanidade e inteligência. No entanto, não existe um perfil da vítima de violência psicológica. Ela é independente de tipo ou condição da pessoa. Logo, qualquer um pode estar sujeito a passar por situações desse tipo, até mesmo as crianças. Geralmente, as agressões emocionais ocorrem em relacionamentos amorosos, amizades e em relação familiares. Ela pode vir do seu cônjuge, de uma amizade tóxica ou até mesmo de pais que gostam de seu poder de forma negligente sobre os filhos. 4 sinais de abuso psicológico. O primeiro são ameaças. O segundo são a vigilância constante. O terceiro, limitação de direito de ir e vir. E 4, distorcer e omitir fatos para deixar a pessoa em dúvida sobre sua própria memória e sanidade mental. Bom, agora a gente está aqui com a Fábio. Ela é diretora aqui da nossa escola, do Maria Garcia. Bom dia, primeiramente. O nosso trabalho é sobre abuso psicológico, pessoal, quanto no ambiente de trabalho, certo? Primeiramente, você sabe o que é abuso psicológico? Sim, aí na verdade é algo que incomoda bastante e às vezes não é percebido, né? Se é algo que, se a pessoa que sofre esse abuso não comunica, vai parecer que está tudo na normalidade, porque não é algo tão aparente, né? Quanto algum outro tipo de abuso que deixa marca física, né? Por exemplo, né? E você já sofreu algum tipo de abuso psicológico na tua área de trabalho? Não, eu acho que não. Assim, na verdade a gente sofre pressões. E eu penso que isso tem muito a ver, no meu caso, né, que tem um posicionamento, tem muito a ver com a gente se posicionar e dar um limite, né? Claro que tem pessoas que às vezes não têm essa condição e acabam ficando na condição mesmo de vítima e sendo abusadas, mas quando eu me deparo com alguma situação dessa na minha carreira toda, né, na educação, eu me posiciono. Espera, eu não gostei, isso aqui eu não quero que te posicione assim, então acho que a gente dá um limite, né? Eu consegui, ao longo dos meus 35 anos de educação, então com certeza vivenciei algumas situações assim desafiadoras, mas penso que não permiti que esse abuso me atingisse, porque também dei o meu posicionamento, né? Mas dá para dizer que é uma situação que acontece na maioria das profissões, sabe? De a gente se sentir nesse sentido também abusada, né? Mas eu, no meu caso, pelo meu posicionamento, pela minha personalidade, pelas convicções que eu tenho, eu me posiciono. Mas outros, às vezes, se encolhem e sofrem calados, né? E como você se sente hoje no teu ambiente de trabalho? Então, eu gosto muito, né, desse ambiente de trabalho, né? Eu amo estar aqui, amo Maria Garcia PS, mas é bastante desafiadora a nossa escola, né? Mas até pelo grupo de pessoas que a gente tem que gerenciar, é muita responsabilidade. São muitas atividades, é uma equipe pedagógica pequena, a gente se dedica muito para sempre buscar o melhor para a comunidade, então assim, é um trabalho que gera bastante estresse e preocupação, mas gera bastante satisfação também, né, de a gente poder fazer o bem para o outro, né, que é uma profissão, a nossa, a educação, é maravilhosa, então eu penso que é a mãe de todas as profissões, então o que a gente deixar de legado para vocês vai fazer toda a diferença. E assim, mais pro teu pessoal, já se deparou com alguma situação assim? Ou algo parecido? Não, no meu pessoal não. Daí, novamente, acho que tem muito a ver com essa questão de personalidade, do jeito de se posicionar, né, de dar o limite. Tem algumas pessoas que às vezes são mais introvertidas ou às vezes sofrem calada, e eu já sou de me posicionar com a educação, mas dizer o que eu penso, né? Então, nesse sentido, tu não fica nessa condição de só em nível psicológico sentir esse sofrimento, né? O que eu penso, né? Mas eu sei que é um assunto bem complexo, bem delicado. Parabenizo vocês, né, pela iniciativa de trazer esse tema tão importante e para que cada vez mais, até principalmente a faixa etária de vocês, que vocês se fortaleçam nesse sentido, né? Hoje em dia tem tantas possibilidades de terapia que todas as pessoas deveriam fazer, né? Até os adultos, todo mundo que tivesse condição, porque emocionalmente a gente precisa estar muito estruturado, porque o mundo é um mundo difícil, competitivo, vocês vão lidar com frustração, vocês vão lidar com ambiente de trabalho às vezes tóxico, com relacionamento tóxico, então vocês precisam estar bem amparadas emocionalmente, então essa parte de olhar para a parte psicológica que às vezes fica tão escondidinha, né, e tão em sofrimento, acho bem bacana a iniciativa de vocês e dos professores que estão encabeçando esse trabalho. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu queria agradecer também a oportunidade de a gente estar podendo aqui falar contigo. E era isso. Agora a gente está aqui com a professora
Pergunta é se você sabe o que é abuso psicológico. Abuso psicológico, eu creio que é aquela situação de tu forçar, né, psicologicamente a pessoa por situações que machuquem ela, agridam ela, né, que é quase uma tortura, né, seria isso, né, que fica ali, ó, batendo naquela tecla, fazendo a pessoa se sentir mal ou fazendo com que a pessoa pense determinadas situações, né, e aquilo vai aumentando, né, até se tornar descontrolado, né. Você já sofreu algum tipo de abuso psicológico na tua área de trabalho ou no teu pessoal? A gente sempre sofre, só que com o passar do tempo e com a tua maturidade, né, tu aprende a lidar com esse tipo de situação, mas não é fácil. Como você reagiu a isso quando aconteceu? No primeiro momento tu fica assim, né? Pensando, gente, o que eu fiz para acontecer isso? Se eu faço tudo certo? Aquela situação, daí tu começa com questionamentos, né? E depois tu tenta olhar para dentro de ti e ver se realmente, né, precisou chegar àquela situação, se é você que tá errado ou outra pessoa que tá errada, né? Geralmente o agressor, no caso, né? Foi o que eu fiz. Como você se sente hoje na tua área de trabalho? Assim, ó, eu me sinto realizada, porque eu sempre quis fazer o que eu faço. Amo, tá? Lógico que nós temos muitos desafios, muitas coisas, né, que nós gostaríamos que melhorassem, né, mas são coisas que não dependem de nós. Por isso que a gente não consegue, né, e a gente nem pode sofrer por antecedência por causa disso. Então eu sempre penso o seguinte, eu faço a minha parte bem feita, né? E o que está no meu alcance, né? E o que depende dos outros, a gente tenta, né, esperar, né, e ver se vai acontecer. E quando tu sofreu esse abuso, quais foram as consequências que teve pra ti e se teve alguma consequência pro teu agressor? Consequências que eu tive, né, se a gente tem as consequências burocráticas, né, dentro do trabalho, enfim, né, mas o agressor ficou por assim, né. Agora eu tô aqui com a Thaís, ela é a nossa orientadora, né, aqui do ensino médio, na parte da manhã. Primeiro, você sabe o que é abuso psicológico? Tenho uma noção, mais ou menos, do que é assim. Você já sofreu algum tipo de abuso psicológico na tua área de serviço ou no pessoal? Olha, no serviço não, mas na área pessoal sim, há bastante tempo, né, na adolescência, eu já sofri sim, abuso psicológico. Como tu reagiu a isso na época? Então, quando a gente é adolescente, a gente não sabe muito como reagir, né, a esse tipo de coisa. A verdade, a gente fica mais reprimido, né, não tem muito convívio social com outras pessoas. E dependendo do abuso psicológico que a gente sofre, a gente entra até em uma depressão, né? E se não tratar, as coisas podem piorar. E como tu se sente no teu ambiente de trabalho hoje? Hoje eu não sinto nenhum abuso psicológico. Bem tranquilo. Quando tu sofreu esse abuso, teve alguma consequência pra ti ou pro teu agressor? O agressor não, mas pra mim eu acho que eu amadureci bastante, aprendi a lidar com as situações, né? E a gente superando sempre aprende alguma coisa, né?